saudade, teus encantos, Mercedita, perfumada flor bonita. Me lembro que uma vez a conheci num campo muito longe, numa tarde. Hoje só ficou saudade deste amor que se desfez. E assim nasceu nosso querer, com ilusão e muita fé. Mas eu não sei porque esta flor deixou-me dor e solidão. Ela se foi com outro amor e assim me fez compreender o que é querer, o que é sofrer, porque lhe dei meu coração. Você acabou de ouvir um trecho da canção Mercedita, na voz da nossa entrevistada de hoje, a violeira, violonista, cantora, educadora musical guarulhense, Kelly Rissuto. Seja muito bem-vinda ao Ponto de Vista, Kelly. Obrigada. Quero agradecer à TV Câmara de Guarulhos pelo convite, a você também, jornalista Eliane. Por hoje, estamos aqui. Então, vamos conversar um pouquinho sobre o início da sua carreira, porque você vem de uma família de músicos, né? Todo mundo lá na sua casa toca alguma coisa. Fala para mim, como é que começou essa cultura musical familiar? Sim, então veio dos meus pais, né? Mais pro lado do meu pai, que sempre trabalhou com a música, família do meu pai sempre foi de músicos, e desde os meus 2 anos eu canto com ele, cantei com ele, e depois, profissionalmente, nós ficamos com a música, até montarmos um grupo, Sertasom, que chamava Som Sertanejo, fazíamos shows, a minha mãe também tocava, e foi desde a infância, né? Até os 50 anos dele, que ele nos deixou aqui, com esse legado. E agora, conta para mim, quem tocava o quê? Até para entender o lugar aí do violão, da viola, nesse grupo, no Sertasom. Então, eu comecei tocando teclado, né? Minha irmã tinha 13 anos nessa época, eu tinha 16, Aline Rissuto, e ela também fazia uma apresentação no teclado. Então a formação da banda é assim, minha mãe no contrabaixo, o meu pai na guitarra e voz, segunda voz, eu na primeira voz e teclado. Nós só contratávamos o baterista. E aí eu ia para o baixo, na outra seleção eu ia para o baixo, a minha mãe descansava um pouco, e a minha irmã Aline tocava o teclado. E aí nós tocávamos, chegamos a tocar assim, descansando apenas na segunda-feira. Nós tínhamos shows a semana toda, e finais de semana, às vezes, 2, 3 lugares tocando, no mesmo dia. Tá. E até quando vocês tocaram? Hoje a banda não existe mais, né? Não existe mais já há mais de 20 anos, né? Eu toquei dos meus 16 aí até os meus 22 anos, 23 com a banda. Aí quando nós montamos uma escola de música, que foi eu e a Aline, a Projeto Sonoro. Aí a banda se desfez, né? E nós continuamos com a música, mas na parte da educação. Agora, você falou para mim que você tocava ali teclado, fazia primeira voz. Conta para mim como que a viola caipira entrou na sua vida. Você tocava violão, como é que foi esse processo de teclado para a viola caipira? Na verdade, eu sempre gostei do violão, né? Eu falava pro meu pai, eu não quero tocar teclado, pai, porque eu quero cantar com o instrumento aqui, né? Porque o instrumento eu tenho mais mobilidade com o instrumento aqui, então eu gosto do violão. Só que como ele tocava violão e não tinha tecladista, né? Ele fez eu tocar o teclado. Nós vai ter que tocar o teclado, né? E aí, mas na verdade, quem gostava do teclado, que pegou o gosto das teclas, do piano, foi a Aline. E aí, quando ela começou a agregar no teclado, eu fui para as cordas, fui para o instrumento que era do meu coração, que era o violão, né? E comecei no violão. Meu pai começou a me ensinar em casa, e a viola veio depois. Inclusive, a viola é de uns 10 anos para cá. Meu pai já era falecido quando eu peguei a viola, mas só que a música raiz sempre esteve na família, né? Porque nós somos do interior, né? Minha família é toda do interior, então ele sempre cantou música raiz, música de Tião Carreiro, só que nós cantávamos com o violão. E a viola veio depois, né? Veio por uma necessidade de ensinar
né, na escola. Nós não tínhamos professor de viola e as pessoas vinham procurar o curso. Aí eu falei, vou ter que aprender a viola para ensinar mesmo, para não perder os alunos que vêm procurar, né, o curso. E aí eu peguei o gosto, né? Peguei o gosto e acabei me dedicando. E você falou assim que o teu pai começou te ensinando música, né? Mas você também teve ali uma formação musical ali regular em escola de música? Como é que foi esse seu período aí de instrumentalização musical? Sim, ele deu o nosso start, deu início para mim, né? Eu e minha irmã. E depois, logo, nós entramos no Conservatório de Guarulhos. Começamos a estudar lá. E depois eu me preparei para entrar no de São Paulo, no Municipal de São Paulo. Lá é mais restrito para entrar, como violão erudito, né, que é o violão clássico. E lá eram 13 vagas só nesse ano, e eu me preparei o ano todo, que eram 3.800 candidatos para poder disputar por 13 vagas que abriram, né? E eu no primeiro ano consegui entrar. Então, assim, foi um desafio e uma conquista, assim, né? Eu estudei por 7 anos lá, Uhum. violão E erudito. certo. Daí você e tua irmã se juntaram, né? Inclusive a Aline Rissuto aparece com você no vídeo, né? Em que vocês estão cantando aí a Mercedita. E você fez essa tua formação e já abriu a escola de música, o projeto sonoro. Como é que foi isso? Foi antes de entrarmos no conservatório, as pessoas no bairro já procuravam as irmãs Rissutos para ensinar, né? Então, conhecido como meu pai era bastante conhecido no bairro, e aí as pessoas sabiam que nós tocávamos, então as igrejas, a igreja católica, né, as paróquias procuravam a gente para ensinar os jovens a tocar nos grupos, né? Então eu ia até as igrejas para ensinar. Então começamos assim. Eles montavam um grupinho de jovens, faziam um pacote e contratava eu e ia lá, né, ensinar. Tinha o quê? 14, 15 anos, né? E eu comecei assim a trabalhar com a música. A Aline era menorzinha, e aí nós começamos a montar um quarto. Não dá mais, comecei a ensinar em casa. Aí as pessoas iam até lá fazer aula particular em casa, na garagem de casa. E aí eu falei, E "Ai, no gente, vamos bairro? no bairro, nós éramos ali próximo do aeroporto de Cumbica, Jardim Presidente Dutra, né? E ali nós ficamos conhecidas, né? As irmãs Rissuto da música. Até que nós um dia falamos, Aline, vamos montar uma escola? A Aline já estava com 16 anos, eu mais ou menos 19 para 20. Aí fomos procurar uma sala no bairro. Achamos dentro do posto de gasolina do meu tio, inclusive, era do nosso tio. Aí chamamos ele e falou, tio, aluga a sala pra gente. Ele falou, mas pra quê? Eu falei, pra montar uma escola de música. Mas dentro do posto, eu falei, o único lugar que a gente achou aqui, seguro que a gente consegue montar, né? Ele falou, tá bom, né? Eu alugo. Aí ele fez um preço legal pra gente lá, mexemos na sala, pintamos e montamos dentro do posto. Em menos de um ano não cabia mais alunos lá dentro, mas nós atendíamos, fechávamos a matrícula, ia dar aula, voltava, atendia o aluno, fazíamos tudo, limpava, era eu e ela só. Aí contratamos um professor de bateria e começamos a crescer. Pegamos todos os instrumentos da banda, né, que nós tínhamos, meu pai levamos para lá para ensinar. E aí, em menos de um ano, já tínhamos 40 alunos e não coube mais ali. Aí alugamos um outro sobrado, ali mesmo, e foi crescendo até hoje. Já fazem 23, vai fazer 23 anos. E tem a Projeto Sonoro. É isso aí. Você falou para mim que o seu contato, né, o seu aprendizado da viola caipira aconteceu por uma necessidade, uma demanda mesmo dos próprios alunos, né? Como que foi esse processo de transição, né, do seu conhecimento para o violão erudito, né, entre o violão erudito e a viola caipira? A dificuldade maior foi do violão erudito, porque para mim era novidade, né? Foi um desafio, assim, porque eu não tinha tanto contato com a música erudita, tanto quanto eu tinha com o repertório caipira, né? Por eu ter crescido no meio, assim, das festas, do sítio, né? Das comitivas ali, do pessoal ali da música raiz, minha tia com meu pai cantando. Então, para mim, já era mais fácil eu tocar a viola por questão do repertório. Aí, quando eu procurei o Amaury Falabella, que foi o meu mentor aí até hoje, né, meu professor de viola, e aí eu comecei a pegar o instrumento bem rápido.
por já conhecer o repertório. Então, isso teve uma certa facilidade nesse sentido, né? A Mauri Falabella, que a gente já entrevistou, né, no passado, há muito tempo, lá para 2014, no Ponto de Vista, mas você falou que ele foi o seu mentor. Mas quais são as suas referências, né, no caso da viola caipira, né, os grandes violeiros, cantores desse segmento aqui da música? Ah, sim, tem vários, né? A Mauri é um que foi meu mentor, mas a gente busca muito as raízes do pagode da viola, né? Que é o Tião Carreiro, que acabou criando esse pagode da viola, né? Fez essa divisão de águas da viola caipira, né? E tem o Bambico, né? E aqui nós temos em São Paulo o Rui Tornesi, que inclusive tem a Orquestra Paulistana do Rui Tornesi, Lucas Tornesi, que nós fomos lá essa semana visitá-los. São pessoas maravilhosas e tem esse grupo da Orquestra Paulistana de Violas já há um bom tempo, em São Paulo. E aí esses daí são as minhas referências, mas tem muitos violeiros e hoje muitas violeiras boas também. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais aprofundadamente, mas no segundo bloco. Segura um pouquinho aí essa informação que a gente já vai falar sobre isso. Mas eu queria aproveitar porque você aprendeu a viola caipira e depois também criou um método de viola caipira, né, em 3 volumes. Fala pra gente o que você traz nesse método de viola caipira. Então, também foi outra necessidade, quando eu comecei a aprender a viola, eu senti essa necessidade de ter metodologias para os iniciantes. Então, as pessoas vinham e falavam, é difícil tocar viola, tal, e realmente, assim, nós não tínhamos um livro. Tem métodos muito bons no mercado, principalmente aí, tem o do Rui Tornesi, outros também, só que eu tinha uma necessidade daquela coisa bem básica mesmo, sabe? Do beabá da viola para os iniciantes, para não ter problema de ensinar quem está começando. E aí nós temos uma assessoria pedagógica que chama TKT, essa assessoria assessora a escola desde o início também, e eu cheguei na dona da mentoria, da mentoria que é da TKT, né, a Geni, da assessoria, e falei, Geni, precisamos fazer um método de viola, né? Nós temos todos os métodos dessa assessoria, né? Procura alguém que faça o método de viola para nós estamos sem viola caipira. Ela falou, sim, você vai fazer o método. Vamos, já tirou foto, já falou, essa aqui vai ser a nossa autora do método de viola caipira. Aí fui no susto, eu falei, nossa, que mais um desafio para mim. Falou, não, é você que vai ser a autora do método. E aí e acabei fazendo os 3 volumes, e hoje é distribuído no Brasil todo, não só pela assessoria TKT, como Bateras Beat. Agora estamos entrando em outra assessoria das escolas, porque são assessorias de escolas de música, né? São métodos que vendem para as escolas de música. Está vendido na Frinote também, que é na Teodoro Sampaio, que é uma livraria só de métodos musicais, e aí é vendido para todo o Brasil agora. Poxa, que legal. E outra coisa, né? Você falou assim da sua família, você citou a tua tia, né, que cantava com teu pai, e você tinha comentado na nossa conversa um pouco antes do programa que essa tua tia tinha uma pasta, né, de letras de música, a Terezinha Rissuto, e você, enfim, quer cantar pra gente, né, uma canção chamada Alvorada, letra da sua tia e também o arranjo da sua irmã, Aline Rissuto. Dá essa palhinha pra gente, então. Sim, vamos lá. Alvorada. É um samba na viola. Começa o raiar da aurora, é chegada a hora do amanhecer. O céu com seu tom dourado está preparando o sol nascer. Vem surgindo um clarão e a noite sumindo cai de uma vez, iluminando toda a imensidão. Chega o astro-rei. Nesta linda alvorada acorda a passarada e o galo-rei do terreiro lá de cima do puleiro canta a sua melodia, dando a sua saudação. Junto com o bem-te-vi entoa a
Começa o raiar da aurora, é chegada a hora do amanhecer. A gente acabou de ouvir um trecho da Alvorada e eu te espero no segundo bloco, que a gente vai continuar conversando com Kelly Rissuto. De volta com o ponto de vista, eu entrevisto a violeira, violonista, cantora e educadora musical Kelly Rissuto. Kelly, você estava aí já dedilhando a sua viola e eu queria aproveitar e te perguntar quais são as especificidades desse instrumento, né? Esse instrumento que você já pensou sobre ele, já fez método. No que ela é diferente, por exemplo, de um violão? A viola tem uma diferença imensa do violão, né? Apesar de as características dela ser parecida, né? Mas ela, vamos dizer que o violão e a viola são um casal, né? Então, a viola veio primeiro, veio de Portugal, e quando os brasileiros viram, conhecia a viola, ela é magrinha, tá vendo? Ela é pequenininha, né? E quando viram o violão, falaram, nossa, que violão, que viola grande, né? E, na verdade, o violão, ele nem chama violão, ele chama guitarra acústica. É o nome correto do violão é guitarra acústica, né? Só que como viram o violão grande, falou que violão, porque só conheciam a viola, né? Ela é mais antiga que o violão. E ela tem 10 cordas, o violão tem 6, o violão tradicional de 6 cordas, tem o de 7 também, mas o tradicional tem 6, a gente olha pelas tarraxas, né? E a viola tem 10, tem 5 aqui, 5 de cada lado, ó. 5 aqui, 5 aqui, são 10 cordas, são 10 cordas, 5 pares de corda, de aço. Eu tô vendo também eu também estou vendo umas fitinhas aí penduradas, dão todo um charme para essa viola. Fala um pouquinho dessa tradição. Então, aqui são as fitinhas penduradas, é uma tradição mesmo da viola, aí que os romeiros, né, eles tocam bastante com as fitinhas penduradas, porque cada uma tem um significado, né? Então, a branca, né, a fitinha branca, ela representa Jesus, a amarela representa o ouro, a verde representa a mirra, a vermelha o incenso, o azul escuro tem o santo protetor dos violeiros, que é o São Gonçalo, né, que é o santo protetor dos violeiros, e a rosa é São José, e aí vai indo, né, cada um tem essa tradição aí da viola caipira com as fitinhas. Então ela está bem ligada à religiosidade, né? Sim, bastante. Bastante a religiosidade vai partir muito dos católicos, né, que eles gostam bastante da parte da viola. E conta para mim, né? As modas de viola e as rodas de viola têm ficado muito frequentes, principalmente por causa da novela Pantanal. Tem uma série aí de rodas de viola, cantorias. Conta para mim, qual foi o impacto, né, dessa obra de ficção, dessa novela, no mercado aí no setor, né, no segmento caipira, de viola caipira? As pessoas estão mais interessadas em aprender a tocar, ou então nas rodas de viola. Conta pra gente o que você sentiu aí, houve alguma mudança, teve algum impacto? Eu acho que eles resgataram o Pantanal justamente porque a viola estava em alta. Eu acho que foi meio que o contrário, assim, eu senti, né? Então, eles resgataram essa novela porque a procura já da viola já estava mais aqui, pelo menos na região de São Paulo, tem bastante procura de violeiros, do curso de viola, né, em si. E tem muitas rodas de viola também, né? Então eles resgataram essa novela para mostrar mesmo isso, como que é lá no interior, no Pantanal, porque assim, são a nossa viola do Sudeste, né, do Sul, que é a viola caipira mesmo, que é onde também o Almir Sater tem esse lado da viola. A viola tem várias afinações, né? Então é mais esse tipo de afinação, porque eu tenho a viola também do Nordeste, né, que são das emboladas, tudo outro tipo de afinação também, mas é a mesma viola. Então, o Pantanal veio para resgatar aí, mas a procura já estava bem alta, viu?
Eu acho que eu falo que toda família tem um pouquinho do interior para contar, né? Então, hoje não é mais um instrumento de pessoas mais velhas que procuram, né? E sim, os jovens vêm para resgatar mesmo essa lembrança dos pais, dos avós. Então, é tudo aquele resgate da família, né? Por exemplo, aquela Uhum. música preferida, no caso lá da novela é O Isso. Cavalo Preto, né? Você tem alguma música familiar preferida também, né? No caso da sua família, que é uma família musical? Ah, muitas, né? Meu pai cantava muitas músicas com a minha tia, eles participavam de festivais de rádio da cidade, né? Então, assim, tem muitas músicas bonitas que eu gosto. A viola tem muito questão de batidas também, de ritmos, né? Vem muito também paraguaio, né? Da harpa paraguaia, igual o chamamé, a polca paraguaia, né? Igual a mercedita. Foi num baile em Assunção, capital do Paraguai, onde eu vi as paraguaias sorridentes a bailar. E ao som de suas guitarras, quatro guapos a cantar. Galopeira, galopeira, eu também entrei dançar. Opa, só para ativar a memória do pessoal, que você falou que o seu pai participava de concursos, qual que é o nome dele, até para o pessoal poder se localizar? Meu pai é José Rissuto. Zé Rissuto, né? Ele era super. Segunda voz dele era linda, maravilhosa. Era muito conhecido lá no interior, na cidade de Manduria, onde eles nasceram. E ele tocava guitarra, começou como guitarrista em banda, é, aos 17 anos também com a música. Meu avô tocava violão, e aí foi passando para eles. E aí minha tia Terezinha, que fez a música Alvorada, a letra da Alvorada, cantava com ele nessa época, né, com a primeira voz. E os meus outros tios, tem outro tio também que cantavam, então eles cantavam esse estilo de música, né? Então por isso que eu falei que eu cresci ouvindo, né? Eu tinha todas assim na minha memória. E eram muito festeiros, né? Então nós sempre estávamos nas festas, sempre teve música, sempre tinha violão, tinha cantoria. E agora me conta uma coisa, pensando em Guarulhos, né? Como que a música, né, a viola caipira, como que você vê esse segmento na cidade de Guarulhos, né? Conta para mim, é um segmento ativo, importante na cidade? Ah, sim, com certeza, né? Hoje nós temos aqui a orquestra aqui no Adamastor de Guarulhos, dirigida pelo Paulinho Frevazai, que é a orquestra dos violeiros, né? Os jovens violeiros, né? Que eles são os velhinhos dele lá, que estão há muitos anos já. É, e estão há anos tocando nesse grupo. E tem também a Festa de Bom Sucesso, que resgata também ali na a Vera Bianca, que dirige o Café com Viola também, né? Ela e o Paulinho também, eles levam o Café com Viola, que é o último domingo do mês, desculpa, primeiro domingo do mês que eles fazem o Café com Viola, e é aberto ao público, no Céu do Bom Sucesso. É muito legal, assim, eles servem um café e depois tem os violeiros lá para tocar. A gente já foi algumas vezes também. E assim, isso que fomenta, né, aqui na cidade de Guarulhos aí a música raiz. E Guarulhos, em relação a outras cidades paulistas, como que Guarulhos se insere nesse cenário da música caipira? Então, eu falo sempre que tem assim, nós viemos aqui para dar esse start aí, né? Tem o Amauri, tem outros. São poucos professores aqui, né? Aqui nós não temos tantos professores de viola, né? Tem o Anthony também que tocou comigo, então tem alguns violinos super do Iambu, mas assim, nós não. Tem cidades que são um pouco mais acirrada em relação a isso, porque igual Piracicaba, que eu tenho meus métodos lá, que tem a Orquestra de Viola de Mulheres, são as Piracicabanas, né? Meu método até vai para lá nessa escola, que ela tem esse grupo de mulheres, assim, mas é um grupo imenso, né? E aqui eu não consigo, assim, até agora não, né? Mas eu tenho algumas moças aí que se interessam por viola. Eu falo, vamos se juntar para fazer um grupo de violeiras também, né? E Mas você até que falou, tem
muito trabalho. Você falou uma coisa importante, né? Porque geralmente a gente vê, né, as rodas de viola ou na televisão, ou enfim, né, em alguns shows, alguma coisa que é transmitida ou participação, você vê muito homem tocando, né? E você acabou de trazer essa informação das violeiras, né? Eu queria saber se ainda é um segmento muito machista, se é muito difícil ainda para as mulheres ingressarem, né, no segmento da música caipira e se estabelecerem aí nessas rodas de viola. Desde lá de trás, né, o violão era um instrumento masculino, né? Então, assim, Helena Meirelles foi a primeira violeira, né, que conseguiu se consagrar depois de muito idosa, teve pouco tempo de carreira, mas tocava desde criança, né? Mas ela não era aceita em nenhum lugar, né? Porque tocava violão e viola. E não aceitava mulheres tocando esse instrumento, porque era um instrumento masculino, né? Homens tinham que tocar, mulheres não eram bem-vindas, mulheres tinham que tocar violino, tinham que tocar piano, né? Então, ela foi, assim, que deu aquele boom, abriu as nossas portas, né? Inesita Barroso também, né, que foi também a apresentadora do Viola Minha Viola, foi uma das primeiras violeiras também que tocavam viola, com a Marvada Pinga, né? Ela fez a Marvada Pinga, ainda falando de bebida, tá? Ela, naquela época, Evolucionou né? o mundo Trabalharam para caipira. nós. Trabalharam para nós, coitadas, sofreram lá com esses preconceitos, né? E assim, Helena Meirelles tem uma história linda, depois, né, quem puder ouvir a história dela, ver, né, ler os documentários, ela sofreu muito e depois no final, assim, o marido separou dela com um monte de filhos e o que salvou a família dela de criar os filhos foi a viola, né, ela fala que tocou em todos os lugares, nas praças, ela ia, e aí depois ela pegou fama, mas ela já era bem idosa, então não ficou nem muito tempo e faleceu, né, mas ela conseguiu sustentar os filhos com a música, né? Então E tem uma você, história muito bonita. legal, e você também está brilhando aí, né? Participou do concurso Viola Caipira Revelando São Paulo, ficou entre os 50 melhores violeiros. Conta pra gente o que isso representa para você, para sua carreira. Foi um desafio para mim, né? Às vezes a gente nem acredita no potencial nosso mesmo, né? Então eu falo assim, as pessoas vêm procurar, eu falo, eu não vou aprender, eu falo, não faça isso, não fale assim, né? Porque a música tá para todos, e para todas, né? Tem espaço assim, mas eu não nasci com dom, eu falo, não tem essa, a gente ensina e vocês vão aprender, né? Logicamente que tem a facilidade de quem cresceu com a música, igual nós, né? Então tem uma certa facilidade por ter crescido ali no meio musical, né? É o incentivo dos nossos pais, isso foi muito importante, de falar assim, vamos trabalhar com a música? Pode ir que vocês têm todo o meu aval, né? Porque a gente tem muitos que falam, a música não dá dinheiro, não trabalha com música, né? Não é uma profissão, é um hobby, né? E nós não acreditamos e fomos embora, né? Com E ela, agora, né? conta pra gente, a gente tá chegando no finalzinho do programa, conta pra gente quais são os seus planos para o futuro. Tem alguma coisa, alguma canção aí que tá no forno, né? Você está Uhum. pretendendo lançar algum single, alguma canção? Conta pra gente quais são os seus planos aí para os próximos meses, para os próximos anos. Então, quero trabalhar mais os meus métodos, né? Graças a Deus, assim, ele está para o Brasil todo, mas eu quero que ele entre aí nas escolas de música de todo o Brasil para ajudar mesmo as pessoas, né? Os próprios professores facilitar a vida deles para trabalhar com a música e com a viola, trabalhar dentro das escolas com a viola, né? Então eu faço esses workshop, palestras nas escolas para trazer mais a viola caipira, né? Não, a gente não perder né? Não perder esse instrumento, essa raiz da música, né? Nós temos que seguir com ela, né? Então, assim, na parte da educação, para que várias pessoas toquem, né, esse instrumento e vá embora, né? E de gravar as músicas. Eu já tenho 4 músicas que é feita pela Aline, com a letra também da minha tia Terezinha, e os arranjos também, o Mauri está me ajudando com a viola. Então, o ano que vem eu quero gravar esse EP com as 4 músicas. Esse é um dos meus projetos musicais. E seguir com o Projeto Sonoro, que é a minha escola de música aqui com a minha irmã. Que legal, muito, muito bom. E eu queria que você se despedisse da gente, né?
com uma canção, O Tome Cheiroso, do Amaury Falabella, que a gente falou sobre ele, né, bastante aqui no programa. Eu queria aproveitar já e me despedir do telespectador internauta que acompanhou a gente até agora, até o próximo programa, e fiquem então com a Kelly Rissuto. Obrigada, Kelly. Eu que agradeço. Vamos lá. Tome Cheiroso.